Em transmissão ao vivo, o desembargador aposentado Sebastião Coelho proferiu severas críticas contra ministros do STF que respaldam ações tirânicas de Alexandre de Moraes, rebateu declarações de Flávio Dino, ministro da Justiça de Lula, alfinetou Gilmar Mendes, ministro do STF, e falou sobre as perspectivas para o restabelecimento de um Estado de Direito no Brasil. O desembargador comentou que havia acabado de ser informado sobre mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o aplicativo Telegram e disse: Alexandre de Moraes pode tudo, não é? Não me surpreendo com mais nada. Um único ministro resolve decidir que uma plataforma deve agir de tal maneira, decide que o que foi publicado não é verdade e determina que seja publicado o que ele acha que é a verdade absoluta. O quadro é muito triste. Nesta atuada, o desembargador aposentado listou ilegalidades cometidas por Alexandre de Moraes, ministro do STF e do TSE. Eu digo com tristeza, é uma escalada autoritária do STF. Antigamente, os juízes citavam as decisões do Supremo Tribunal Federal. No outro dia, a Suprema Corte diz que não é mais assim. Está um tribunal sem controle. O ministro Alexandre de Moraes chegou ao ponto de não retorno. O avião vai decolar, chega a determinado ponto da pista e não tem como voltar, tem que decolar a aeronave. Ele chegou ao ponto de não retorno. Ele tem 2 inquéritos ilegais e, ao meu ver, imorais. A pessoa é o relator, o investigador, profere ações cautelares, de ofício, sem pedido da autoridade policial, do Ministério Público. Desconsidera quando o MP afirma ser contra a medida. Dessa forma, Sebastião Coelho aventou possíveis soluções para a situação de anomia jurídica. O que pode ser feito contra as decisões de Alexandre de Moraes? Nada. A quem vai recorrer? Ao próprio STF. Os demais ministros concordaram com ele, com todas as ilegalidades que ele praticou e continua praticando. Não deixa advogados terem acesso aos autos, ele continua fazendo isso impunemente. As pessoas que estão com tornozeleira eletrônica está impondo a essas pessoas. Qual a solução? Primeiro, Jesus. Depois, o Senado da República, que precisa abrir um processo de impeachment. Após Gilmar Mendes afirmar que a República de Curitiba teria criado Bolsonaro, Sebastião rebateu. Não conseguem entender que é o eleitorado brasileiro que criou Bolsonaro. Sabe o que é? É inveja. A coisa mais cruel que tem é inveja de gente adulta, ciúmes de um homem pelo sucesso de outro. O mundo tem espaço para que todos brilhem. O sol nasce para todas as pessoas do mundo. O espaço para progredir é feito para todas as pessoas, sem necessitar derrubar o outro. Dessa forma, o jurista advertiu parlamentares. No rumo que estamos indo, daqui a pouco não precisamos mais de Congresso Nacional. Ou reagem ou serão considerados irrelevantes. Para que servem se não cumprem com as suas funções? Parlamentares, não caiam no canto da sereia. Distribuição de cargo aqui, outra ali, verba para a região. Todos que se submeterem poderão cair no ridículo, serão pessoas desmoralizadas. Não podemos nos intimidar com constrangimentos e ameaças que são feitas. O povo brasileiro vai conseguir dar a volta por cima. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 22 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica.
Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, boa noite. Já estava me preparando para dormir depois de postar uma entrevista que concedi ontem ao canal Mundial Telenotícias, né? E fui rever as notícias do dia e me deparei com mais esta decisão do nosso queridíssimo ministro Alexandre de Moraes, né? Que pode tudo, né? E a cada dia eu falava assim, olha, eu me surpreendo com algumas coisas, mas agora já não me surpreendo com mais nada. Uma decisão como essa de hoje do ministro Alexandre de Moraes, nos meus tempos de juiz, que permaneci 31 anos na justiça, isso era depois do juiz de primeira instância decidir, ter o recurso para o Tribunal de Justiça, chegar ao Superior Tribunal de Justiça e finalmente ao STF. Agora não. Agora o único ministro resolve decidir que uma plataforma deve agir de tal ou qual maneira, decide que o que foi publicado não é verdade e determina que seja publicado o que ele acha que é a verdade absoluta, né? Então o quadro ele é muito triste, pessoal. Quero pedir desculpa para vocês que eu resolvi estrear hoje fazendo essa minha primeira live para bater um papo aqui com vocês. Estou olhando aqui, mas não sei nem se vou conseguir acompanhar os comentários, né? Estou treinando. Né? E no comentário último que eu fiz, no vídeo que eu postei, eu tratei daquela questão do senhor ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Que estava feliz e dizendo, olha, ideal seria que o Congresso fizesse a lei, mas se o Congresso não fizer, o Ministério da Justiça tem os meios para impor um controle e se não tiver, o Poder Judiciário o fará. Aquilo pegou muito mal, porque no dia anterior o ministro Dias Toffoli do STF tinha liberado um processo que ele relatou, um recurso extraordinário, para julgamento, onde trata exatamente do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, não vai precisar mesmo de Congresso, não vai precisar de Ministério da Justiça. Aquela decisão, por si só, pode ter um potencial, e nós estamos falando no campo da hipótese, né? Porque o relator propõe, mas tem os demais ministros. Mas, infelizmente, nós temos visto ultimamente que não importa qual absurdo um ministro do Supremo Tribunal faça, os outros vêm em apoio. Faço ressalva ao ministro André Mendonça e também ao ministro Nunes Marques. Especialmente naquele caso do 8 de janeiro, eles se posicionaram de forma correta, dizendo que é óbvio que o Supremo Tribunal Federal não é competente para discutir aquelas matérias, mas sim o juiz federal de primeira instância. Então, essa interferência do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, né, pessoal? Vamos deixar de lado os juízes de primeira instância e os desembargadores, porque esses estão cumprindo a lei direitinho. Inclusive, antigamente, os juízes citavam as decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje não adianta mais, porque você pode dizer, olha, eu estou fazendo isso porque o Supremo Tribunal disse que era assim. E no outro dia o Supremo Tribunal diz, não é mais assim.
Então, ó, é uma escalada, pessoal, eu digo com tristeza, é uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Está um tribunal sem controle. Já o ano passado, numa entrevista que eu concedi ao Direto ao Ponto da Jovem Pan, eu disse que o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou no ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? É aquele avião que vai decolar, chega em determinado ponto da pista, ele não tem mais como voltar. Não tem como frear e parar aquela nave. Ele tem que decolar. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou no ponto para ele de não retorno. Ele pode tudo. Tem aqueles 2 inquéritos ilegais, a meu sentir, imorais, certo? Sem qualquer trocadilho, não é? Mas um inquérito onde a pessoa é relator, é o investigador, ao mesmo tempo profere as decisões cautelares, de prisão, de busca e apreensão, até de ofício, sem pedido nem da autoridade policial, nem do Ministério Público. Desconsidera quando o Ministério Público faz um pedido, olha, eu sou contra essa medida, ele faz do mesmo jeito. Por exemplo, a busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. O Ministério Público deu um parecer dizendo, olha, isso não é necessário, não era necessário, bastaria que intimasse o presidente a apresentar o seu cartão de vacina, e enfim, mas aí já determinou medidas tais. Eu vou tratar dessa matéria com vocês brevemente, porque eu quero fazer um alerta ao presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro. Eu vou fazer um vídeo, vou preparar, vou bater um papo assim como eu estou, para alertar o presidente Bolsonaro do risco que ele está correndo. Talvez ele não tenha se dado conta ainda e seus assessores diretos, seus conselheiros, não tenham alertado o suficientemente, não é? Então, a escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal é uma tristeza absoluta. Olha agora outra manobra, só para dar uma pitada para vocês. Estão dizendo que o presidente da República, contra toda a população do Brasil, que olha e diz como pode fazer isso, parece que vai mesmo nomear o advogado Zanin, que o defendeu na Lava Jato durante todo aquele período e conseguiu fazer a anulação do processo, né? Aliás, tem uma cena engraçada, pessoal, que numa das sustentações orais do advogado Zanin, o ministro Gilmar Mendes embargou a voz, né? Falando, olha que sustentação maravilhosa, e pegou o coice, chorou, quase chora, né? E enfim, mas o que aconteceria com a ida do Zanin para o Supremo? Se ele for, ele iria para a segunda turma, no lugar do ministro Lewandowski. E lá estão todos os processos da Lava Jato. Ele seria impedido, pelo menos deveria, se acontecer, se dar por impedido ou suspeito. Mas aí já veio a manobra. O ministro Toffoli saiu de uma turma e foi ocupar aquele lugar, deixando, segundo a análise dos especialistas, o caminho aberto para ele ir para outra turma. Você vai me perguntar, foi ilegal o que o ministro Toffoli fez? Não. É normal, quando abre uma vaga numa turma no tribunal, dado a conhecer aos demais ministros, né, embora saibam formalmente de que, olha, está aberto, alguém deseja ir para lá? Desejo, vou participar. Mas aí abriu o caminho. Então essa pessoa é uma situação muito, muito, muito triste para a população. A esperança? A esperança, sim. A esperança. A esperança eu vou tratar com vocês lá na frente, né? Mas às vezes me pergunta, Sebastião, o que pode ser feito contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes? Amigos, nada. Por quê? Porque a quem vai recorrer? Recorrer ao próprio Supremo Tribunal Federal. Imagina os absurdos das denúncias do 8 de janeiro. Os demais ministros já concordaram com o relator, já concordaram com ele, todas as ilegalidades que Alexandre de Moraes tem praticado e continua praticando.
não deixa os advogados terem acesso a autos, isso é crime, o artigo 32 da lei de abuso de autoridade, ele continua fazendo impunemente, não é? Essas pessoas todas que estão em casa com tornozeleira eletrônica, a meu sentir, está impondo tortura a essas pessoas. Tortura. Porque, veja bem, se um elemento... Eu fui juiz criminal há muitos anos, pessoal. Quando você, ao invés de decretar uma prisão preventiva, concede uma medida alternativa e coloca uma tornozeleira, para aquela pessoa é lucro. Ao invés de ficar preso, praticou um crime, é lucro. Agora, para a pessoa que foi ali no acampamento e gritou SOS Forças Armadas, ela podia gritar SOS Supremo Tribunal Federal. Mas como? Se o Supremo Tribunal Federal é o opressor, elas iam gritar SOS Supremo Tribunal Federal? E aí estão todas denunciadas. Pessoas denunciadas pelo artigo 286, 288, que se as penas máximas somadas não chegaria a 4 anos. Era caso do ministro, do Procurador-Geral da República, ter oferecido um acordo de não persecução penal, nem processo existiria, mas Alexandre Moraes fez o quê? Está fazendo, cada pessoa é um processo, dificílima a instrução disso tudo. Qual a solução? A solução, primeiro é Jesus, né? Mas depois de Jesus, a solução seria o Senado da República. Abrir um processo de impeachment daqueles tantos que tem, os motivos não faltam, para apurar a conduta desses senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, o regramento constitucional e regimental dá esse poder exclusivo ao presidente do Senado para abrir ou não um processo de impeachment. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse mais de uma vez que enquanto ele for presidente, isso não será feito, ele não abrirá nenhum processo. Acho que os senadores poderiam reagir, por exemplo, dizendo, olha, enquanto não tiver uma providência aqui do presidente do Senado, nós vamos fazer não vamos votar nada, vamos trancar a pauta, pedir verificação de quórum, fazer uma oposição forte. Alguns senadores estão fazendo. Na Câmara, a oposição está sendo feita com bastante empenho. Alguns parlamentares, eu não vou citar um para deixar de citar outro, porque são muitos que estão trabalhando fortemente, não é? Então, o Supremo Tribunal Federal é o único órgão do país que não tem controle. É o único órgão. Às vezes o pessoal me pergunta, mas e o governo? Eu, sinceramente, não estou preocupado com o governo, porque o governo, enfim, todos nós sabemos como que a eleição ocorreu, os julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, todos nós sabemos, nós acompanhamos. Inclusive, eu era corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e renunciei, não vou me submeter a ordens ilegais, a caprichos de ministros ou do que seja. Eu, quando tomei posse, eu jurei cumprir a Constituição e as leis, interpretá-las, aplicá-las, não é? Então, hoje teve uma notícia, foi agora, eu passei o dia fora, cheguei há pouco em casa, que o ministro Luiz Fux liberou um processo que ele relatou que questionava o juízo de instrução. O que é isso? O juiz que colhe a prova, ele não pode ser o julgador. Imagina uma vara na sua cidade aí, tem lá o juiz Antônio da Silva, que recebeu a denúncia, interrogou as pessoas, colheu a prova. Na hora da sentença, ele não pode julgar, é um outro juiz que julga. Isso foi questionado, inclusive pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em razão da complexidade de implementação, e houve uma liminar suspendendo aquele artigo de lei. Bom, o ministro Luiz Fux fez a liberação desse processo para julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vai ser decidido, não sei, mas nós temos uma esperança. Se
se o Supremo Tribunal Federal disser, não, o Congresso entendeu que é dessa maneira e o juiz de instrução deva ser implementado, amigos, nós vamos ficar livres de Alexandre de Moraes, porque ele foi o instrutor de tudo, então ele não poderá ser o julgador. Perceberam? É uma porta de esperança que se abre, mas pode ser também que o Supremo diga não, o juiz de instrução não vai ser implementado no Brasil. Então, nós vamos conversando a respeito disso, né? E vamos em frente. Vamos ter fé de que o nosso país tem jeito. Uma última coisa que eu quero comentar com vocês aqui, que eu tenho alertado na igreja. Eu recentemente fiz 2 palestras para o Conselho de Pastores do Distrito Federal e também para a CONIEG, que é uma convenção interdenominacional de pastores evangélicos do Brasil. E eu os alertei, veja, porque vocês sabem que tem o diabo na história, né? E o diabo, ele usa as pessoas. O diabo, ele não vem com chifrinho, aquela história, não. E o Flávio Dino, eu falo com intimidade, porque eu fui colega do Flávio Dino, ele era juiz federal, foi presidente da Associação dos Juízes Federais, e nós interagíamos muito, né? Ele agora, no Ministério da Justiça, inventou uma mania. Tudo que ele fala, ô Dino, eu estou falando com todo carinho por você, eu gosto de você, não gosto das suas atitudes, né? Ele diz assim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, cristãos do Brasil, isso é uma enganação, isso é a voz do diabo falando através da boca dele, entendeu? Toma cuidado com isso. Onde você já viu comunista invocar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não existe. Comunista faz como na Nicarágua, prende padre, prende freira, Coreia do Norte nem se fala em Jesus, na China quem tem Bíblia é escondido, que esse foi pego preso, entendeu? Então daqui a pouco vai aparecer, ô Dino, qualquer hora nós tomamos um café para eu te mostrar quão errado você está, cara, você está indo por um caminho tão errado, não faça isso, Flávio Dino. Não faça isso, vaidade pessoal, partidária, governamental, não vale isso, não vale. Então, pessoal, é isso, eu queria bater esse papo com vocês e o meu foco, como eu faço essa brincadeira aqui, até para descontrair um pouco, né? Que o meu foco é tratar das questões jurídicas do país. Falar das questões jurídicas do país, mostrando aquilo que eu entendo que não está correto, né? É isso. Acho que a gente pode parar por aqui. E o dia de vocês, como foi? Todo mundo feliz? Alguns surpresos com as notícias do dia? Lembrei outra coisa agora. Ministro Gilmar Mendes, professor doutor Gilmar Mendes, num programa segunda-feira em São Paulo, né? Ele disse que Curitiba era a cidade do fascismo. Imagina, gente. Curitiba, cidade maravilhosa, linda, por conta de Sérgio Moro, por conta de Dallagnol, e que, segundo eles, criaram o Jair Bolsonaro. Eles não conseguem entender que foi o eleitorado brasileiro que criou Bolsonaro. Criou, está mantendo, porque onde o Bolsonaro vai, o povo está junto. Acho que mais sabe o que é, gente? É inveja. E a coisa mais cruel que tem é inveja de gente adulta. Uma inveja, ciúme, né? Um ciúmezinho da mulher, do homem, isso é legal, é permitido. Agora, ciúme de homem pelo sucesso do outro. Né? O mundo tem campo, tem espaço para que todos brilhem. Quando o sol nasce para todos, ele não está dizendo, ele vai nascer para o Nordeste ou para o Sul. Ele nasce para o Norte, para o Sul, Leste, Oeste, para todos os brasileiros, para todas as pessoas do mundo. Não é assim que funciona? Então o espaço para progredir ele é feito para todas as pessoas. Não importa, sem necessitar de derrubar o outro.
não é? Então é isso, pessoal. Eu estou aqui batendo, tomei coragem de fazer essa minha primeira participação, não é? E sempre analisando tudo aquilo que eu acho que está sendo feito de forma errada ou arbitrária pelo Supremo Tribunal Federal. Porque no rumo que nós estamos indo, daqui a pouco não necessita mais de Congresso Nacional. Senhores deputados, senhores senadores, ou vossas excelências reagem enquanto é tempo, ou todos vão ser considerados irrelevantes. Para que serve a Câmara dos Deputados? Para que serve o Senado da República, se não cumpre com as suas funções? E parlamentares, não caiam no conto da sereia. Não caiam nessa, olha, vamos fazer uma modificação aqui de projeto, vai ter uma distribuiçãozinha de cargo aqui, outra ali, verba para a sua região, é boa lá para a sua região. Olha, os senhores poderão, todos que se submeterem, cair no ridículo. Serão pessoas desmoralizadas. Seus filhos na rua vão ser apontados. Seus netos na escola vão sofrer bullying. Olha, até o avô é aquele lá que votava contra e agora votou a favor. O que aconteceu? Entendeu? Então, senhores parlamentares, os senhores já entenderam o que o Brasil necessita. Nós contamos com os senhores receberam uma procuração do povo brasileiro. O senador que eu votei em Brasília foi eleito, o deputado federal que eu votei em Brasília foi eleito, e eu vou cobrar, estou cobrando, não é isso? Então vamos lutar, fale com o seu prefeito na sua cidade, com o seu vereador. Para quê? Porque veja, quando o político vai lá do interior, eu sou do interior, não é? Sou do interior de Alagoas, né? Santana do Ipanema. Quando o político vai no interior, aí aquela festa e abraço, tal, tudo. Não, eu prometo que vamos fazer isso e tal. Alguém chega ali, o deputado, senador, que tal o senhor, ao invés de prometer, cumprir o que o senhor já prometeu na campanha e recebeu os nossos votos? Não é isso? Então vamos ter fé, vamos lutar. Eu vou analisar essa questão do julgamento possível da questão do juízo de instrução, não é? E cada um de nós, eu vou continuar aqui, vocês contem comigo, eu vou continuar, eu tenho feito só análises jurídicas e dado minha opinião, como a Constituição Federal permite. Então, enquanto for permitido, eu vou dar as minhas opiniões, sem medo, não tenho medo de quê? De que faça uma busca para isso na minha casa? E daí? Vai lá, você vai encontrar, vai lá conhecer uma pessoa de bem, uma família de bem, tomar um café. Olha, pois não, policial, entra aqui, o que o senhor quer saber? Quer ver o quê? Está aqui, entendeu? Eu acho que isso não vai acontecer, não tem sentido. Minhas contas bancárias, olha, tá lá, minha declaração de renda tem autorização no tribunal, eles podem acessar a hora que quiser, entendeu? Então esse constrangimento, essas ameaças que estão sendo feitas, nós não podemos nos intimidar. Vamos ter fé que juntos o povo brasileiro vai conseguir dar a volta por cima. Algumas dores vão acontecer, mas chegará um momento que nós vamos dizer, olha, passamos por aquela fase difícil, mas vencemos, né?